Olá! Continuando nossa leitura do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a topologia. Então, bem sugestivo ali a pirâmide. E vamos ver como é que a gente enfrenta o terreno diferente quando a gente está frente a frente com um adversário. Alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, outros estreitos, acidentados ou abertos. Quando o terreno seja acessível, seja o primeiro a estabelecer tua posição, escolhendo as alturas ensolaradas. Uma posição que seja adequada para transportar os mantimentos. Assim terás vantagem quando fores à batalha. Quando tiveres um terreno difícil de sair, estás limitado. Isso me lembra muito aquele filme 300, que eles eram pouquíssimos, né? E eles venceram a batalha, né? Vamos lá. Quando tiveres em terreno difícil de sair, estás limitado. Nesse terreno, se teu inimigo não está preparado, podes vencer se segues adiante. Porém, se o inimigo está preparado e segue adiante, terás muitas dificuldades para retornar de novo a ele, o que contará contra ti. Quando é um terreno desfavorável para ambos, diz-se que é um terreno neutro. Em um terreno neutro, inclusive se o adversário te oferece uma vantagem, não te aproveites dela. Retira-te, induzindo a sair a metade das tropas inimigas, e então cai sobre ele aproveitando-se dessa situação favorável. Em um terreno estreito, se és o primeiro a chegar, deve ocupá-lo totalmente e esperar o adversário. Se ele chega antes, não o persigas se bloqueia os desfiladeiros. Persiga-o só se não os bloqueia. Em terreno acidentado, se és o primeiro a chegar, deves ocupar seus pontos altos, ensolarados, e esperar o adversário. Se este já o ocupou antes, retira-te e não o persigas. Em um terreno aberto, a força do ímpeto se encontra igualada, e é difícil provocar-lhe a combater de maneira desvantajosa para ele. Entender estas 6 classes de terreno é a responsabilidade principal do general, e é imprescindível considerá-los. Estas são as configurações do terreno. Os generais que as ignoram saem derrotados. Assim, pois, entre as tropas estão as que fogem, que se retraem, as que se derrubam, as que se rebelam e as que são derrotadas. Nenhuma dessas 5 circunstâncias constituem desastres naturais, senão que são devidas aos erros dos generais. As tropas que têm o mesmo ímpeto, porém, que atacam em proporção de 1 contra 10, saem derrotados. Os que têm tropas fortes, porém, cujos oficiais são débeis, ficam retraídos. Os que têm soldados débeis, ao mando de oficiais fortes, vão-se em apuros. Quando os oficiais superiores estão encolerizados e são violentos e enfrentam o inimigo por sua conta e por despeito, e quando os generais ignoram suas capacidades, o exército desmoronará. Como norma geral, para poder vencer o inimigo, todo mando militar deve ter uma só intenção, e todas as forças militares devem cooperar. Quando os generais são débeis e carecem de autoridade, quando as ordens não são claras, quando os oficiais e soldados não têm solidez e as formações são anárquicas, produz-se revolta. Os generais derrotados são aqueles que são incapazes de analisar os adversários, entram em combate com forças superiores em número ou melhor equipados e não selecionam suas tropas segundo seus níveis de preparação. Se emprega soldados sem colecionar os preparados dos não preparados, os arrojados e os timoratos, estás buscando tua própria derrota. Estas são as 6 maneiras de ser derrotado. A compreensão dessas situações é a responsabilidade suprema dos generais
e devem ser consideradas. A primeira é não equilibrar o número de forças. A segunda, a ausência de um sistema claro de recompensas e castigos. A terceira, a insuficiência de treinamento. A quarta, a paixão irracional. A quinta é a ineficácia da lei de ordem. E a sexta é a falha em não solucionar os soldados fortes e resolutos, não selecionar. A configuração do terreno pode ser apoio para o exército. Para os chefes militares, o curso da ação adequada é avaliar o adversário para assegurar a vitória e calcular os riscos e as distâncias. Saem vencedores os que lideram batalhas, conhecendo esses elementos. Saem derrotados os que lutam ignorando-os. Portanto, quando as leis da guerra assinalaram uma vitória segura, é claramente apropriado começar a batalha, inclusive se o governo tenha dado ordens de não atacar. Se as leis da guerra não indicam uma vitória segura, é adequado não entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado a ordem de atacar. Deste modo, se avança sem pretender a glória, se ordena a retirada sem evitar a responsabilidade, com o único propósito de proteger a população e em benefício também do governo. Assim, se presta um serviço valioso à nação. Avançar e retirar-se contra das ordens do governo não se faz em interesse pessoal, senão para salvaguardar as vidas da população e no autêntico benefício do governo. Servidores de esse talhe são muito úteis para o povo. Olha por teus soldados como olhas a um recém-nascido. Assim, estarão dispostos a seguir-te até os vales mais profundos. Cuida de teus soldados como cuida de teus queridos filhos, e morrerão gostosamente contigo. Porém, se és tão amável com eles que não os pode utilizar, se és tão indulgente que não podes dar ordens, tão informal que não pode discipliná-los, teus soldados serão como crianças mimadas e, portanto, imprestáveis. As recompensas não devem ser usadas sós, nem deve confiar-se somente nos castigos. Caso contrário, as tropas, como crianças mimadas, se acostumam a desfrutar ou a ficar ressentidas por tudo. Isso é danoso e os torna imprestáveis. Você vê como ele relaciona a família, relaciona os filhos, relaciona as tropas. É bem interessante a maneira como ele coloca como o general é tão importante para se vencer. Se sabes que teus soldados são capazes de atacar, porém ignoras se o inimigo é invulnerável a um ataque, tens só a metade de possibilidade de ganhar. Se sabes que teu inimigo é vulnerável a um ataque, porém ignoras se teus soldados são capazes de atacar, só tens a metade de possibilidade de ganhar. Se sabes que o inimigo é vulnerável a um ataque e teus soldados podem levá-lo a cabo, porém ignoras se a condição do terreno é favorável para a batalha, tens a metade da probabilidade de vencer. Portanto, os que conhecem as artes marciais não perdem tempo quando efetuam seus movimentos, nem se esgotam quando atacam. Devido a isso, se diz que quando conheces a ti mesmo e conheces os demais, a vitória não é um perigo. Quando conheces o céu e a terra, a vitória é inesgotável. Sobre as 9 classes de terreno. Conforme as leis das operações militares, existem 9 classes de terreno. Se lutam entre si em seu próprio território, a este se lhe chama terreno de dispersão. Quando os soldados estão apegados à sua casa e combatem próximo de seu lar, podem ser dispersados com facilidade. Quando penetras em território alheio, porém não o fazes em profundidade, a este se chama território ligeiro. Isso significa que os soldados podem regressar facilmente.
O território que pode resultar-te vantajoso se o tomas e vantajoso ao inimigo se é ele quem o conquista, se chama terreno-chave. Um terreno de luta inevitável é qualquer penetração defensiva ou passo estratégico. Um terreno igualmente acessível para ti e para os demais se chama terreno de comunicação. O território que está rodeado por 3 territórios rivais e és o primeiro a proporcionar livre acesso a ele, a todos, se chama terreno de interseção. O terreno de interseção é aquele ao que se convergem as principais vias de comunicação, unindo-as entre si. Seja o primeiro em ocupá-lo, e os demais terão que pôr-se a teu lado. Se o obtens, te encontras seguro. Se o perdes, corres perigo. Quando penetras em profundidade em um território estranho e deixas atrás muitas cidades e povos, a este terreno se chama difícil. É um terreno do qual é difícil regressar. Quando atravessas montanhas com bosques, desfiladeiros abruptos ou outros acidentes difíceis de atravessar, a isso se chama terreno desfavorável. Quando o acesso é estreito e a saída tortuosa, de maneira que uma pequena unidade inimiga pode atacar-te, mesmo que suas tropas sejam mais numerosas, a este se chama terreno cercado. Se és capaz de uma grande adaptação, podes atravessar esse território. Se só podes sobreviver em um território lutando com rapidez, e se é fácil morrer e não o fazes, a este se chama território mortal. As tropas que se encontram em um terreno mortal estão na mesma situação que se encontrassem numa barca que afunda ou em uma casa ardendo. Assim, pois, não combatas em um terreno de dispersão, não te detenhas em um terreno ligeiro, não ataques em um terreno-chave, ocupado pelo inimigo, não deixes que tuas tropas sejam divididas em um terreno de comunicação. Em terrenos de interseção, estabelece comunicações. Em terrenos difíceis, entra com previsões. Em terrenos desfavoráveis, continua marchando. Em terrenos cercados, faz planos. Em terrenos mortais, luta. Em um terreno de dispersão, os soldados podem fugir. Um terreno ligeiro é quando os soldados penetram em território inimigo, todavia não têm as costas cobertas. Por isso, suas mentes não estão realmente concentradas e não estão atentas para a batalha. Não é vantajoso atacar ao inimigo em um terreno-chave. O que é vantajoso é chegar primeiro a ele. Não se deve permitir que fique isolado o terreno de comunicação, para poder servir-se das rotas de mantimentos. Em terrenos de interseção, estarás a salvo se estabeleces alianças. Se as perdes, te encontrarás em perigo. Em terrenos difíceis, entrar com provisões significa reunir todo o necessário para estar ali muito tempo. Em terrenos desfavoráveis, já que não podes entrincheirar-te nele, deves apressar-te em sair. Em terrenos cercados, introduz táticas de surpresa. Se as tropas caem em um território mortal, todos lutarão de maneira espontânea. Por isso se diz: situa as tropas em um terreno mortal e sobreviverão. Os que eram antes considerados como especialistas na arte da guerra eram capazes de fazer que o inimigo perdesse contato entre sua vanguarda e sua retaguarda, a confiança entre as grandes e as pequenas unidades, o interesse recíproco pelo bem-estar das diferentes linhas, o apoio mútuo entre governantes e governados, o alistamento de soldados e a coerência de seus exércitos. Estes especialistas entravam em ação quando lhes era vantajoso e se retraíam em caso contrário. Introduziam mudanças para confundir o inimigo, atacando-os aqui e ali, aterrorizando-os e semeando entre eles a confusão, de tal maneira que não lhes davam tempo para fazer planos.
Poder-se-ia perguntar como enfrentar forças inimigas numerosas e bem organizadas que se dirigem até a ti. A resposta é dar-lhes, em primeiro lugar, algo que apreciem e depois te escutarão. A rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar, aproveitando-se dos erros dos adversários, desviando-os por caminhos que não esperam e atacando quando não estão em guarda. Isso significa que, para aproveitar-se da falha de preparação, de visão e de cautela dos adversários, é necessário atuar com rapidez e que, se vacilas, esses erros não te servirão de nada. Numa invasão, por regra geral, quanto mais se adentram os invasores no território estranho, mais fortes se fazem, até o ponto de que o governo nativo não pode expulsá-los. Escolhe campos férteis e as tropas terão o suficiente para comer. Cuida de tua saúde, evita o cansaço. Consolida sua energia, aumenta a sua força. Que os movimentos de tuas tropas e a preparação de teus planos sejam insondáveis. Consolida a energia mais entusiasta de tuas tropas. Economiza as forças restantes. Mantém em segredo tuas formações e teus planos, permanecendo insondável para os inimigos. E espera a que se produza um ponto vulnerável para avançar. Situa tuas tropas em um ponto que não tenha saída, de maneira que tenham que morrer antes de poder escapar. O que, ante a possibilidade da morte, não estarão dispostos a fazer? Os guerreiros dão então o melhor de suas forças. Quando se acham ante um grave perigo, perdem o medo. Quando não há nenhum local para ir, permanecem firmes. Quando estão totalmente implicados em um terreno, se aferram a ele. Se não tem outra opção, lutarão até o final. Por essa razão, os soldados estão vigilantes, sem ter que ser estimulados. Se alistam sem ter que ser chamados às fileiras. São amistosos sem necessidade de promessas. E se pode confiar neles sem necessidade de ordens. Isso significa que quando os combatentes se encontram em perigo de morte, seja qual seja seu risco, todos têm o mesmo objetivo e, portanto, estão alertas sem necessidade de ser estimulados. Têm boa vontade de maneira espontânea e sem necessidade de receber ordens, e pode confiar-se de maneira natural neles, sem promessas nem necessidade de hierarquia. Proíbe os augúrios para evitar as dúvidas, e os soldados nunca te abandonarão. Se teus soldados não têm riquezas, não é porque as desdenhem. Se não têm mais longevidade, não é porque não queiram viver mais tempo. O dia em que se dá a ordem de marcha, os soldados choram. Assim, pois, uma operação militar preparada com perícia deve ser como uma serpente veloz que contra-ataca com sua cauda quando alguém lhe ataca por a cabeça, contra-ataca com a cabeça quando alguém lhe ataca pela cauda e contra-ataca com cabeça e cauda quando alguém lhe ataca pelo meio. Esta imagem representa o método de uma linha de batalha que responde velozmente quando é atacada. Um manual de 8 formações clássicas de batalha diz: faz da frente a retaguarda, faz da retaguarda à frente, com 4 cabeças e 8 caudas. Faz que a cabeça esteja em todas as partes, e quando o inimigo arremete pelo centro, cabeça e cauda acudirão ao resgate. Pode perguntar-se a questão de se é possível fazer que uma força militar seja como uma serpente rápida. A resposta é afirmativa. Inclusive, as pessoas que se têm antipatia se encontrarão no mesmo barco, se ajudarão se em caso de perigo aparecer. É a força da situação que faz que isso suceda. Por isso, não basta depositar a confiança em cavalos atados e rodas fixas. Se atam os cavalos para formar uma linha de combate estável e se fixam as rodas para fazer que os carros não se possam mover. Porém, ainda assim, isso não é suficiente seguro, nem se pode confiar nisso. É necessário permitir que haja variantes às mudanças que se fazem.
pondo os soldados em situações mortais, de maneira que combatam de forma espontânea e se ajudem entre si, cotovelo com cotovelo. Este é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa. A melhor organização é fazer que se expresse o valor e mantê-lo constante. Ter êxito tanto com tropas débeis como com tropas aguerridas se baseia na configuração das circunstâncias. Se obtens a vantagem do terreno, podes vencer os adversários, inclusive com tropas ligeiras e débeis. Quanto mais seria possível se tens tropas poderosas e aguerridas. O que faz possível a vitória a ambas classes de tropas são as circunstâncias do terreno. Portanto, os especialistas em operações militares obtêm a cooperação da tropa, de tal maneira que dirigir um grupo é como dirigir a um só indivíduo, que não tem mais que uma só opção. Corresponde ao general ser tranquilo, reservado, justo e metódico. Seus planos são tranquilos e absolutamente secretos, para que ninguém possa descobri-los. Seu mando é justo e metódico, assim que ninguém se atreve a tomar sua frente. Pode manter seus soldados sem informação e em completa ignorância de seus planos. Muda suas ações e revisa seus planos, de maneira que ninguém possa reconhecê-los. Muda de lugar e de prazos e se desloca por caminhos sinuosos, de maneira que ninguém possa antecipá-lo. Podes ganhar quando ninguém pode entender em nenhum momento quais são as suas intenções. Disse um grande homem: o principal engano que se valora nas operações militares não se dirige só aos inimigos, senão o que começa em suas próprias tropas, para fazer que te sigam sem saber aonde vão. Quando um general fixa uma meta às suas tropas, é como o que sobe a um lugar elevado e depois retira a escada. Quando um general se adentra muito no interior do território inimigo, está pondo à prova todo o seu potencial. Pode queimar as naves das suas tropas e destruir suas casas. Assim as conduz como um rebanho, e todos ignoram até onde se encaminham. Incumbe os generais reunir os exércitos e pô-los em situações perigosas. Também devem examinar as adaptações aos diferentes terrenos, as vantagens de concentrar-se ou dispersar-se e as pautas dos sentimentos e situações humanas. Quando se fala de vantagens e desvantagens da concentração e da dispersão, se quer dizer que as pautas dos comportamentos humanos mudam segundo os diferentes tipos de terreno. A norma geral do invasor é unir-se quando estão no coração do território inimigo, porém tendem a se dispersar quando estão nas orlas fronteiriças. Quando deixas teu terreno e atravessas a fronteira em uma operação militar, te achas em terreno isolado. Quando é acessível desde todos os pontos, é um terreno de comunicação. Quando se adentras em profundidade, estás em um terreno difícil. Quando penetra pouco, estás em um terreno ligeiro. Quando as tuas costas se acham em espessuras infraquejáveis e diante passagens estreitas, estás em um terreno cercado. Quando não há local nenhum da onde ir, se trata de um terreno mortal. Assim, pois, em um terreno de dispersão, unifica as mentes dos soldados. Em terreno ligeiro, as mantém em contato. Em um terreno-chave, apressa-se para tomá-lo. Em um terreno de interseção, presta atenção à defesa. Em um terreno de comunicação, estabeleceria sólidas alianças. Em um terreno difícil, assegura mantimentos continuados. Em terreno desfavorável, apressa tuas tropas a sair rapidamente dele. Em terreno cercado, cerra as entradas. Em terreno mortal, indica a tuas tropas que não existe nenhuma possibilidade de sobreviver. Para isso, a psicologia dos soldados consiste em resistir quando se veem rodeados, lutar quando não se pode evitar e obedecer em casos extremos. Até que os soldados não se vejam rodeados, não têm a determinação de resistir ao inimigo até alcançar a vitória. Quando estão desesperados, apresentam uma defesa unificada. Por isso, os que ignoram os planos inimigos não podem preparar alianças.
Os que ignoram as circunstâncias do terreno não podem fazer manobrar suas forças. Os que não utilizam guias locais não podem aproveitar-se do terreno. Os militares de um governo eficaz devem conhecer todos esses fatores. Quando o exército de um governo eficaz ataca um grande território, o povo não se pode unir. Quando o seu poder supera os adversários, é impossível fazer alianças. Se podes averiguar os planos de teus adversários, aproveita-te do terreno e faz manobrar o inimigo de maneira que se encontre indefeso. Nesse caso, nem sequer um grande território pode reunir suficientes tropas para deter-te. Portanto, se não lutas por obter alianças, não aumentas o poder de nenhum país. Porém, entendes tua influência pessoal ameaçando os adversários. Tudo isso faz com que o país e as cidades inimigas sejam vulneráveis. Outorga recompensas que não estejam reguladas e dá ordens incomuns. Considera a vantagem de outorgar recompensa que não tenham precedentes. Observa como o inimigo faz promessas sem ter em conta os códigos estabelecidos. Maneja as tropas como se fossem uma só pessoa. Emprega-as em tarefas reais, porém não lhes fale. Motiva-as com recompensas, porém não comente os possíveis prejuízos. Emprega teus soldados só em combater, sem comunicar-lhes tua estratégia. Deixe-os conhecer os benefícios que os esperam, porém não lhes fales dos danos potenciais. Se a verdade se filtra, sua estratégia pode afundar. Se os soldados começam a preocupar-se, tornar-se-ão vacilantes e temerosos. Coloque-os em uma situação de possível extermínio e então lutarão para viver. Ponha-os em perigo de morte e então sobreviverão. Quando as tropas afrontam perigos, são capazes de lutar para obter a vitória. Assim, pois, a tarefa de uma operação militar é fingir acomodar-se às intenções do inimigo. Se te concentras totalmente nisso, podes matar seu general, mesmo que esteja a quilômetros de distância. A isso se chama cumprir o objetivo com perícia. No princípio, acomodas as tuas intenções, depois matas a seus generais. Essa é a perícia do cumprimento do objetivo. Assim, o dia em que se declara a guerra, se cerram as fronteiras, se rompem os salvo-condutos e se impede o passo de emissários. Os assuntos se decidem rigorosamente desde que se começa a planejar e estabelecer a estratégia, desde a casa ou o quartel-general. O rigor nos quartéis-generais na fase de planificação se refere à manutenção do segredo. Quando o inimigo oferece oportunidades, aproveite-as imediatamente. Inteira-te primeiro do que pretende e depois antecipa-te a ele. Mantenha a disciplina e adapta-te ao inimigo para determinar o resultado da guerra. Assim, ao princípio, eras como uma donzela e o inimigo abre suas portas. Então, tu és como uma lebre solta e o inimigo não poderá expulsar-te. Terminamos esse capítulo. O próximo será sobre a arte de atacar pelo fogo. Como eu disse para vocês, ele está um pouquinho diferente, porque ele é de domínio público. Provavelmente foi feita uma outra versão, né? Mas pelo livro que eu tenho, só estão faltando dois títulos, que seja o Ataque pelo Fogo e os Espiões. E no finalzinho desse tem um texto chinês. Eu vou ver como é que estão os dois e, não tendo no outro, eu vou dar uma pincelada do meu livro, tá bom? Estamos terminando. Já vou procurar outro livro para passar para vocês, do domínio público. Se vocês acharem alguma coisa interessante lá, quiserem que eu leia, passem para mim, me mandem as informações. E eu fico feliz em atender vocês, tá bom? Ótimo dia. Façam um excepcional dia. Que vocês consigam realizar todas as suas tarefas. Planejem para não haver nenhuma intempérie e sejam felizes. Ótimo dia, até o próximo vídeo.